Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Altíssimo esteja na vida de cada um de vocês. Estamos ao vivo com mais um Hangout, hoje examinando as profecias. E para começar, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Criador. Pai eterno, pedimos que direcione esse Hangout para entendermos quem Tu és, a revelação da Tua verdade para o povo nos últimos dias, para um tempo como este, para que os sinceros se voltem para o eterno de Israel, para a verdade e para a Tua salvação. Pedimos a Tua salvação, não merecemos nada, mas nos méritos do único que é digno e o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e a Yahushua, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Queridos, que a paz esteja na vida de cada um de vocês. O tema de hoje é muito delicado. Eu peço que você veja até o final do vídeo e que você não tire nenhuma conclusão precipitada, porque o Eterno prometeu que iria santificar o seu nome diante de toda a terra. O Eterno prometeu que iria se revelar para a humanidade nos últimos dias, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Eterno seria espalhado. E não é o conhecimento no qual eu e você fomos doutrinados nas religiões, até pelos nossos pais, pelas igrejas, as instituições religiosas, os templos, mas é uma revelação na qual ele se revelou por meio das escrituras e por meio de uma busca incansável, você também encontrará. Assim como os filhos de Israel, por diversas vezes se acharam em cativeiro, o cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico, e ali eles aprenderam a adorar os falsos deuses, aprenderam a idolatria, mas chegou um momento que o Eterno se manifestou a eles e lhes revelou quem ele realmente é. Assim como o cativeiro babilônico, assim como o cativeiro da perseguição romana e o cativeiro final que está se montando para nos cercar nesses últimos dias, para negar o verdadeiro Deus de Israel, negar o Pai, negar o Filho. E é isso que vamos tentar entender dentro das Escrituras, dentro de um resumo histórico sobre quem é Yahweh. Quem é esse Deus hebreu? A princípio, para entender quem é o Deus hebreu, nós precisamos entender um pouco a história do povo de Israel. Você não vai entender o Deus hebreu a partir do Alcorão muçulmano. Você não vai entender o Deus hebreu a partir da explanação teológica dos pais da Igreja Católica, dos teólogos evangélicos, de denominações que estão aí, tantas dizendo ser a verdadeira igreja, dizendo ter a verdade. Você não vai entender quem é o Deus verdadeiro na Igreja Adventista do sétimo dia, você não vai entender quem é o verdadeiro Deus nas Testemunhas de Jeová, nos Mormons, porque o Deus verdadeiro, ele não era adventista, não era mormon, não era Testemunha de Jeová. O Deus verdadeiro era hebreu, irmãos. E é hebreu. É o Deus do povo hebreu. Quanto mais quando se trata do Filho, seu enviado, seu mensageiro. Ele não era romano, ele não era muçulmano, não era árabe, ele não era de em nenhum aspecto como fomos apresentados. Ele não era evangélico. Mas o Filho do Altíssimo, que se manifestou em carne, era da tribo de Yahudá, portanto, hebreu, israelita, e veio
a princípio, ao povo de Israel. Agora, um breve relato histórico para que você acompanhe como aconteceu a formação do entendimento da Trindade. A Trindade, que é a crença no Deus triuno, 3 em 1, católico. É também a crença do Deus triuno evangélico. E é assim até mesmo alguns judeus messiânicos que são trinitários. Vamos buscar compreender pouco a pouco, através deste diagrama que você está vendo na sua tela, como se deu a mudança o desenvolvimento, na verdade, da crença trinitária. Nós vamos voltar lá para Babel, a Torre de Babel, onde se originou a doutrina trinitária, para que você compreenda que há uma diferença entre o Deus que é apresentado nos templos para o Deus que é apresentado nas Escrituras. O Deus que se revelou a Moshe no meio da sarça ardente. O Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó. O Eterno de Israel que se manifestou, filho, Yahushua, há quase 2000 anos atrás. E nós vamos hoje buscar compreender. Eu peço que você leve em consideração somente aquilo que tem procedência, aquilo que está de acordo com as Escrituras. O livro de Gênesis, que em Bereshit, que em hebraico representa Bereshit, é o princípio de todas as coisas, no capítulo 9, 10 e 11, narra essa história. Nós temos os 3 descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã, o filho rebelde, gerou Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod. Sem, filho de Noé e tio-avô de Nimrod, o mata para pôr um fim nos seus planos malignos. Mas Nimrod, que quer dizer o rebelde perante o Altíssimo, ficou conhecido na história como o primeiro usurpador da terra, utilizando seu poder político-religioso em benefício próprio. Tomou como esposa a própria mãe, Semíramis, e foi o construtor da Torre de Babel. Diferente de Abraão, que foi o pai da fé monoteísta, a crença de um único e supremo ser do universo, Yahweh, nós temos Semíramis, Nimrod e Tamuz. Depois que Nimrod foi morto pelo seu tio-avô, Sem, Semíramis diz ao povo da Babilônia que Nimrod subiu aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol, e que seu filho Tamuz é a reencarnação de Nimrod. Então surge a doutrina maligna da Trindade. Eu quero que você compreenda que a doutrina da Trindade se baseia na figura de um pai, de uma mãe e de um filho. Muitos asseveram que a Trindade representa Pai, Filho e Espírito Santo, mas na verdade a Trindade ela se aplica a uma figura feminina, que é Semíramis, e a 2 masculinas, que é pai e filho. E no decorrer desse hangout você vai entender por que a doutrina da Trindade é tão maligna. E a princípio eu não achava que era, porque eu era trinitário, como a maioria das pessoas que fazem parte de uma religião, que nascem num berço cristão, seja lá qual for a religião ocidental. Mas nós vamos entender hoje por que a doutrina da Trindade é tão perversa, é tão maligna. E porque ela surge exatamente com a família babilônica, o trio Nimrod, Semíramis e Tamuz. Para você saber mais informações sobre eles, eu já disse, você tem que ler o livro de
Gênesis, capítulo 9, 10 e 11. Existem citações sobre Tammuz no livro de Ezequiel, capítulo 8 e 9. E Ezequiel também menciona a rainha dos céus, que é Semíramis. Agora, depois que Semíramis, depois que Nimrod morreu, Semíramis então difunde a doutrina da Trindade e aponta-os como uma trindade celeste: o Sol, a Lua e estrela. Você vê o Sol, o Deus Sol, supostamente deveria ser o pai, né, o Nimrod, e o Deus Filho, Deus Sol Filho, que é a reencarnação de Nimrod, que é o Tammuz, também representado como uma estrela, né? Estrela, e aí a estrela de Vênus. E Semíramis, a deusa Lua. Esses são os mesmos astros que são venerados no ocultismo, que são venerados pelas maiores religiões mundiais. Agora veja, a religião falsa rapidamente se espalhou pelo mundo, depois que o Altíssimo confundiu as línguas na Torre de Babel. E aí o deus Sol, Nimrod, a deusa Lua, Semíramis, e Tammuz. Se você já reparou na imagem do Islã, eles têm essas três representações. Tem a crescente, a Lua, tem o Sol, envolvendo a Lua crescente, e tem a pequena estrela, que eles acreditam ser ali a estrela da manhã, estrela da alva, né? Surgimento do filho do Deus Sol, Tammuz. Aí você vê novamente a trindade, que é reverenciada pelo Islã. Essa trindade, ela é reverenciada pelo budismo, o hinduísmo e praticamente todas as religiões pagãs do mundo reverenciam essencialmente três deidades. Daí, na Índia, a trindade se chama Brahma, Vishnu e Shiva. Nós temos no Egito Osíris, Ísis e Horus, que é justamente uma figura feminina e duas masculinas, de pai e filho. Na mitologia greco-romana, o deus pai se chama Júpiter, ou Zeus, né? Para os gregos, o deus do Olimpo, o principal deus. E aí você tem Vênus, que é uma figura feminina, é Afrodite também, chamada, que é a figura feminina dessa trindade. E você tem o filho deles, que é chamado de Cupido ou Eros. São versões de um mesmo falso deus, ou digamos, falsos deuses, porque você tem três deuses que são co-iguais, co-eternos, coexistentes, mas observe, a questão é que a figura de três, ela só surge com Nimrod, Semíramis e Tammuz. Não existia isto no mundo antediluviano. Não existia esse conceito trino. Até porque o Eterno, ele já se manifestava como sendo um único Deus. E nós vamos ler alguns textos depois das Escrituras para que você tenha a base das Escrituras para chegar a essa conclusão. Bem, depois do domínio greco-romano, você tem o surgimento do cristianismo, a era cristã, no quarto século com Constantino, que liderou um concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico no ano 321 da nossa era, em que duas doutrinas principais foram definidas. A primeira foi o domingo como dia santo, dia solis, de veneração ao Deus Sol, e a crença na trindade cristã para reunir todo o Império Romano em torno de um mesmo Deus. A partir de então, os teólogos do ecumenismo romano se reuniram
e chegaram a uma conclusão, que Deus, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai. Com o passar dos séculos, a doutrina da Trindade evoluiu ao ponto de tornar Maria uma co-medianeira e co-intercessora, né, que é a função do filho, no caso, e a inclui no meio dessa trindade, meio que sutilmente, né? Até porque a igreja fala muito do Deus Espírito, né? É um termo utilizado para designar o Espírito Santo como um Deus. Só que, se você for um estudante aplicado das Escrituras, você vai perceber que existe uma tendência dentro do cristianismo de colocar uma figura feminina no meio da divindade, que é Maria, no caso. E na cultura evangélica, isso não é tão aplicado, porque é falado que é o Espírito Santo. Mas, de qualquer maneira, a Trindade tem um resquício forte de uma divindade baseada em duas figuras masculinas e uma figura feminina. E no caso, eles a batizaram de Maria, que é a mesma Afrodite, é a mesma Vênus, é a mesma Ísis, é a mesma Vishnu, é Semíramis, na verdade. Quem não acreditasse no dogma da Trindade deveria ser morto. Tanto é que 3 tribos bárbaras na Europa, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, até o ano 538, foram exterminados por Clovis, o rei dos francos, que hoje é a França. Eles extirparam da terra os povos chamados arianos. E o que eram esses povos arianos? Eram povos que criam que somente o pai é Deus e que o filho tinha sido criado por Deus, né, no caso. Essa era a crença ariana. Um só Deus pai e um só filho. E por isso eles foram exterminados da face da terra. Se você fizer uma pesquisa básica no Google, você vai descobrir que a principal causa da divergência entre Roma e os arianos era a doutrina da Trindade. Eles não eram trinitarianos, eles eram anti-trinitarianos. Essa é uma batalha histórica. E aí, quem não aceitasse, durante a Idade Média, o dogma da Trindade era considerado herege e condenado à morte. Essa era uma das maiores blasfêmias para o Papa, que algum povo considerasse que não haveria 3 em um, 3 deuses em um, ou um só Deus em 3 pessoas. Os advogados da doutrina da Trindade dizem que este dogma é um mistério, pois ninguém consegue explicar e entender. A doutrina da Trindade não tem explicação. Ela é simplesmente considerada um mistério. Porque, segundo eles, não se pode entender quem Deus é. E não há explicação, segundo eles, nas escrituras para quem Deus é. E isso é uma mentira. Porque o Eterno se revela a Moshe. E é o que vamos estudar agora no livro de Êxodo. Eu quero que você abra a Bíblia e se entenda melhor toda a história por trás do que o Eterno revela para o seu povo no passado e que vai se revelar perante a humanidade nos últimos dias, para restaurar essa verdade. Em Êxodo 3:14, depois de 400 anos de escravidão, vou começar do verso 13. Então disse Moshe a Eloá: eis que quando eu for os filhos de Israel e lhes disser, o Eloá de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? O verso 14 de Êxodo 3 diz, e disse Eloá a Moshe, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Existe uma
Um enigma interessante na manifestação do Eterno a Moshe na sarça ardente. Quando ele diz, eu sou o que sou. O Eterno não se define apenas por algo. O Eterno de Israel, ele não se assemelha a nenhuma obra criada. Ele apenas é. Eu sou, é um verbo. O eu sou me enviou a vós. Ele ordena que Moisés o apresente como aquele que é. No hebraico, Yud Rei Vav Rei se aplica não só ao passado, não só ao presente, mas ao futuro. Que era, que é, que será eternamente, que sempre foi. E Eloá disse mais a Moshe, esse é o verso 15. Assim dirás aos filhos de Israel, o Yahweh, Eloá de vossos pais, o Eloá de Abraão, o Eloá de Isaac, o Eloá de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Agora eu quero que você preste atenção. O Eterno de Israel, ele diz, Emi Leolam. Isso está no original em hebraico. Meu nome eternamente. Esse é meu memorial de geração em geração. Queridos, quando você medita no povo, o povo hebreu no cativeiro egípcio, 400 anos ouvindo falar somente de Ísis, de Osíris, de Horus, toda a vida observando o povo egípcio se inclinando diante do sol, adorando a lua e as estrelas, 400 anos sem o conhecimento do verdadeiro Criador do universo. E aí o Moshe recebe a revelação dele e ele diz, eu sou o que sou. Eu sou eterno. Meu nome eternamente. Emi Leolam. Este é meu memorial de geração em geração. E ainda mais quando nós lemos aquela famosa expressão do povo hebreu. Primeiro mandamento. Aquilo que é a marca característica dos hebreus. Em expressar o verdadeiro. No livro de Deuteronômio, se você puder abrir as escrituras agora. Deuteronômio no capítulo de número 4. Diz assim. Eu peço que você abra comigo aí as escrituras para que acompanhe a leitura. E diz assim. 4 verso 6. Acredito que é o verso 6. Assim está. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Quando ele se revela perante o povo, como o verdadeiro eterno de Israel, o primeiro mandamento em Deuteronômio 6, agora. Deuteronômio 6, verso 4. Ele diz, chama Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Errad. Ouve Israel, o Yahweh, nosso Eloá, é o único Yahweh. Essa palavra Errad é um numeral, quer dizer um. Ouve Israel, o eterno, é um só Deus, uma só pessoa. E ele diz no verso 5, amarás, pois, o Yahweh, teu Eloá de todo o coração, de toda a tua nefesh, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Esse foi Deuteronômio 6, verso 4 a 7. Queridos, o Eterno é um. O Shema é a expressão que determina que o Eterno é o único Deus. Não há outro além do Eterno. Não existem 2 deuses, não existem 3, nem um panteão de deuses, só há um único
e Altíssimo Deus eterno. Nós vemos essa revelação tremenda dentro das escrituras de Gênesis a Apocalipse. E aí nós entramos na grande questão. Se o Pai é Deus, é o único Deus, e como ficaria então seu Filho, Yeshua, ou Jesus Cristo, como é chamado? Como fica? Como ficaria o Espírito Santo? Como ficaria então essa compreensão? Sim, queridos, as Escrituras nos orientam quanto a esse entendimento. Eu gostaria aqui de compartilhar com você um pequeno relato das Escrituras para que você entenda dentro do que está escrito o que o Eterno revelou sobre si mesmo. Veja só. Aí está. Tá. No livro de 1 Coríntios 8, verso 6, esse é um texto chave para entender essa grande verdade, diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Na nossa versão em português está Jesus Cristo, ou Yeshua, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8, verso 6. Anote esse texto. Ensinam que há um só Deus, o Pai, senhores. E há um só Senhor, que é o seu Filho, Yahushua. Então veja bem, os títulos que são designados a essas duas pessoas é de Deus Pai e de Senhor Yeshua. Pai é o Yahweh que se manifestou perante Moshe. Yeshua é o Messias que manifestou perante os judeus há 2000 anos atrás. Então nós temos dois. Um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Yeshua. Esses são dois títulos que designam uma hierarquia e funções específicas. Você tem alguém que é Deus, Criador, soberano, Rei do universo, eterno, imortal, invisível, e você tem um Senhor a quem estamos submissos e devemos obedecer, que é o Filho de Deus, digamos assim. É o único Filho do Deus Pai, o Filho de Deus. Você jamais vai encontrar nas Escrituras a expressão Deus Filho. Isso não existe, isso é pagão. Mas você encontrará, verdadeiramente creio, que Yeshua é o Filho de Deus. Você vai encontrar os demônios também testemunhando que Yeshua é o Filho de Deus. Você vai encontrar todos os testemunhos nas Escrituras que o Messias é o Filho do Pai, o Filho do Deus Altíssimo. É importante considerar isso, queridos, porque a confusão é muito grande. As pessoas querem designar o Espírito do Eterno, que é uma parte dele, como um Deus separado dele. As pessoas querem designar Maria como uma deusa, como já dizia a ex-presidente do Brasil, né? Eu creio numa deusa, digamos assim. Você vai observar que eles querem colocar os santos como comediadores, até com uma função divina, que não é parte do depoimento das Escrituras. As pessoas querem colocar os pastores, os líderes, como uma espécie de mediadores também. Mas isso, queridos, é fora das Escrituras, porque não há lugar para outro, senão um só, que é o Eterno, Yahweh, Todo-Poderoso. Ele é o Deus Supremo. Ele é que unicamente é imortal, invisível e eterno. Nosso Messias,
que se fez homem, sendo filho do Altíssimo, se fez homem, ele é mortal, ele morreu por nós, ele teve um momento em que ele foi gerado pelo Pai, por isso que ele se tornou filho, ele foi gerado, ele teve um princípio, por isso que ele é o princípio e o fim, por isso que ele é alfa, ele teve um princípio, mas o Altíssimo Pai não teve princípio, ele é eterno. Nós temos aqui o depoimento de Marcos 12, 28 a 29, quando um doutor da lei pergunta ao Messias qual é o principal de todos os mandamentos, e o Messias responde, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, ou a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, queridos, o título de Deus é atribuído especialmente ao Eterno Pai, como o único Deus Pai. Você sabe que isso é assim porque Yeshua, ou Jesus Cristo, não recebe o nome de Deus Pai. Ele não é o Pai. Isso é óbvio. Somente o Pai recebe o título de Deus, único Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e tremem. Tiago 2,19. Só há um Deus, os demônios o sabem muito bem. Mas infelizmente o catolicismo pagão e o mundo evangélico não sabe que há um só Deus. Existe alguém acima de Deus Pai? Bom, Isaías 45:5 diz, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces. A nossa salvação depende de conhecermos a quem. E agora você usa sua habilidade matemática para contar. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A quem se dirigia o Messias aqui? A quem o Salvador estava se referindo? A ti, o único Deus verdadeiro, vírgula, e a Yeshua, e a Jesus Cristo. Relacionado ao conhecimento de duas pessoas. Primeiro, o único Deus verdadeiro, que é Yahweh, o Deus hebraico, Deus hebreu, e ao seu enviado, nosso Salvador, a quem ele enviou. De fato, o eterno Deus é o Pai do Messias? Diz Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Yeshua, no Messias. Recomendou-lhes Yeshua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, o Pai é considerado o Deus de Yeshua. O nosso Salvador chamava Deus de seu Pai. Então, como alguns podem dizer que, pela doutrina da Trindade, que o Messias se tornou Deus apenas quando veio a essa terra para assumir uma função no plano da salvação e depois ele não é mais filho, ou ele nunca tinha sido filho antes, isso é uma mentira. É aí que entra a perversidade da doutrina da Trindade. Ela coloca o Messias como alguém independente do Pai, como alguém que não está sujeito ao Pai. Ela rebaixa o Eterno, o Deus Pai, ao nível do Filho, e ela o coloca simplesmente como alguém comum no plano da salvação, quando nas Escrituras é muito claro. Yeshua considerava Yahweh como seu Deus. Quem foi que ressuscitou o Messias? Em Atos 5:30 está escrito que o Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Agora, queridos, temos que crer no Pai, que ressuscitou ao Messias para sermos salvos? Romanos 10:9 diz que com tua boca confessares Yeshua como Senhor, e em teu coração creres que Yah, que Deus,
o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Yeshua é recebido como o Senhor. E o Eterno, o Pai, é aquele que ressuscitou, que o ressuscitou dentre os mortos. E isso importa em salvação. E só crendo assim, tu serás salvo. Querido, só há um Deus. Não são dois, nem mesmo três. Só há um Deus Pai e há um só Senhor. Como é considerado aquele que nega o Pai e ao Filho, Yeshua? Se você ler as cartas de João, você vai ver que ele sempre se refere a dois. O Pai e o Filho. Não são três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É ao Pai e ao Filho. E aí assim diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Yeshua é o Messias. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Digamos que fosse uma trindade. Como alguns até defendem a questão de negar o Pai e o Filho como sendo a base do anticristo e até aplicam para uma trindade. Digamos que fosse uma trindade. João deveria ter deixado claro, o anticristo é o que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não. Ele disse, o anticristo é o que nega o Pai e o Filho. Quando você lê o Evangelho de João, o Messias sempre se refere a ele e ao seu Pai. Ele não se refere ao Espírito, ao Deus Espírito, ou a uma terceira pessoa. Ele se refere sempre ao Pai e ao Filho. Bem, o Pai é também o Deus do Messias? Nós já lemos isso. Que o Messias se refere ao Pai como meu Deus. Né? E é incrível, queridos, como o Pai é o Deus único. É Espírito, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Nada, nem ninguém se compara ao Eterno, ao Pai, que está acima de tudo e de todos, que está presente em todos os lugares através de seu Santo Espírito. E Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador, Yahushua, ou Jesus Cristo, o qual enviou para morrer em nosso lugar, ressuscitando da morte, concedendo vida eterna a todo aquele que o aceita como seu Redentor e Salvador. Sim, queridos. É necessário que nós expliquemos para você, eu já expliquei para você que o Messias é o Filho de Deus, ele não é Deus Filho, mas é o Filho de Deus, que é único, só um. E é importante que nós desmistifiquemos a confusão que o sistema religioso fez em torno do Espírito Santo. Em João 4, 24, é importante que nós compreendamos quem é o Espírito Santo. Em João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Quando você lê a palavra Deus, você sabe que está se referindo ao Pai nas Escrituras. O Pai é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O termo Espírito Santo se refere à forma do Pai agir conosco e nos comunicar a vida de seu Filho. O Espírito do Eterno procede dele. E de acordo com o hebraico ruach e o grego pneuma, aplicado ao espírito, ao fôlego de vida, o fôlego de vida que o Criador soprou nas narinas do homem, bem como em todos os animais, significa disposição, atitude, temperamento, sede das emoções e do conhecimento. O instrumento pelo qual o homem se comunica com o Pai. Agora eu quero que você preste atenção nesse termo. O instrumento
pelo qual o homem se comunica com Deus, ou com o Pai. Veja bem o que diz aqui. Que meio o Eterno utiliza para se comunicar conosco? Existem vários textos nas Escrituras falando dessa comunicação. E aqui nós vamos ler o que está escrito no livro de 2 Coríntios 3, 17 e 18. E está escrito assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Observe, querido. Aqui nós temos a definição de quem é o Espírito. O Espírito do Eterno é Ele. Ele é o Senhor. Quando nós falamos do Espírito, nós estamos falando do Eterno, do Pai. É Ele próprio. Quando eu falo do Espírito de alguém, seja um Espírito com uma característica triste, alegre, um Espírito calmo, um Espírito de bondade, nós estamos falando da característica de alguém. Então você tem que compreender que o Espírito do Eterno é Ele próprio. Como está em 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, se Paulo compara o Espírito do homem sendo a única coisa que sabe o que vai nele, então o Espírito Santo é aquele que sabe o que vai no coração do Pai, sendo Ele próprio. Assim, queridos, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos com cuidado observar que existem dois no plano da salvação. Existe o Pai, existe o Filho. Quando você observa nessa hierarquia celestial, só existem dois títulos. No nosso português é chamado de Deus e Senhor. Deus se aplica para o Pai. Senhor para o Filho. Deus, o Eterno, é o Pai. O Senhor e Salvador é o Filho. Com esse entendimento, você vai compreender que a doutrina da Trindade é uma mentira. É uma mentira. E você vai descobrir a verdade, que o Eterno é um. E assim nós vamos redescobrir a verdade sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você não pode tornar Maria uma deusa, você não pode tornar nenhum outro personagem bíblico, ou um santo, ou anjos, como Deus. Você vai compreender que só há um Deus, o Pai. Não há outro. Não há outro. Existe um só Senhor, seu Filho. Ele é divino, porque ele vem do Pai, ele é uma extensão do Pai, ele representa o Pai, ele é o herdeiro, é o único herdeiro, é o único gerado pelo Pai. Aí você entende o que a doutrina da Trindade fez para derrubar, para rebaixar o Pai. O que a doutrina da Trindade fez para confundir até mesmo a missão do Salvador. Fez até mesmo para torná-lo como alguém insubordinado. Torná-lo comum diante do entendimento do plano da salvação dentro do universo. Só há um Deus. Queridos, existem muitos irmãos que estão saindo da crença trinitária e abraçando o Eterno de Israel. Nós podemos citar aqui vários grupos de adventistas históricos, por exemplo, que estão saindo da Igreja Adventista Sétimo Dia, porque descobriram que a Trindade é pagã, que não está nas Escrituras. Nós podemos apontar vários messiânicos que se tornaram hoje judeus messiânicos, que estão aderindo ao entendimento do Deus eterno, como o único Deus. Nós podemos falar de vários irmãos que estão saindo do sistema religioso e estão se voltando para
ao Eterno de Israel, para o Deus hebreu. Não o Deus muçulmano, não o Deus romano, não é um Deus evangélico, não é um Deus católico, é o Deus de Israel. É o Eterno de Israel, o único e supremo, imortal, invisível Rei do universo. Queridos, aí está. Esse processo de redescobrir essas verdades, ele se chama Techuvá, quer dizer o retorno às raízes hebraicas da nossa fé. É o verdadeiro de Israel. Esse é o único. Esse é o redescobrimento do eterno, do verdadeiro. E muitas pessoas estão passando por esse movimento de redescobrir a verdade no chamado Antigo Testamento, tão rejeitado pelo sistema, tudo. Né? A não ser o dízimo, que é acolhido, mas o resto é rejeitado, é calcado aos pés. E redescobrindo a beleza que existe nos escritos de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio, redescobrindo a beleza e a veracidade dos profetas, redescobrindo a beleza dos salmos, da poesia hebraica, de tudo aquilo que está preconizado nas escrituras e pelo próprio Messias, que veio enaltecer tudo isso. Ele veio, não veio revogar, ele não veio abolir, ele veio dar um sentido completo. E é assim que está em Mateus 5, 17 a 19. Queridos, que o Eterno te abençoe grandemente, que você possa estar resguardado pelo Eterno de Israel, agora que você descobriu quem ele é. Sabe, muitas vezes as condições em que nós estamos não nos permitem enxergar a verdade. E muitas vezes nós adoramos os deuses egípcios como o povo de Israel adorou durante 400 anos. Muitas vezes nós não entendemos a verdade porque o cativeiro não nos permite estudar, não nos permite se aprofundar. Mas hoje nós estamos saindo do cativeiro do sistema religioso, estamos saindo do cativeiro de tantas mentiras da teologia humana que foram inventadas por homens para dizer aquilo que eles pensam da Bíblia e não ir à própria fonte, as escrituras, para estudar e aprender por nós mesmos. E eu tenho esse testemunho, queridos, que hoje nós estamos retornando ao Eterno de Israel, cujo nome é Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei, Y-H-W-H, o grande eu sou. Eu sou o que sou. Serei o que serei. Ele diz para nós hoje, eu sempre fui, sempre existi. E esse entendimento fica mais belo e completo quando você aceita o Messias. Você tem um entendimento completo da verdade. Se você estudar só o Novo Testamento, você será um bom cristão. Se você estudar só o Antigo Testamento, será um bom judeu. Mas se você estudar todas as escrituras, você terá a verdade plena. Você será chamado de herege, será perseguido, será odiado por todos. Mas você estará com a proteção do onipotente, incomparável e sem igual de Israel, o grande Rei do universo, o Eterno. Que ele te abençoe, meu irmão. Não tenha medo da verdade. Siga firme. Acredite. Todos nós passamos por tribulação e passamos por perseguição e rejeição. Que essa é a verdade. Que o Eterno te abençoe, te guarde, em nome do Messias, Yahushua, que apresenta o nome do Pai, Yahweh, diante de todos nós e se revela como o grande eu sou, que muito em breve executará seu juízo e irá aniquilar os deuses das nações. O Deus Trino, os deuses pagãos das falsas religiões, e vai apresentar o seu reino eterno. Que o Eterno te abençoe, fique na shalom do Criador, na paz do Messias. Até o próximo hangout.